Hey yo, Hey yo, hey yo, hey yo. hey yo, Hey yo. Raps. Hakim Sirik, mais conhecido como Chamillionaire, nasceu em Washington, D.C., em 28 de novembro de 1979. Após ele ter nascido, sua família se mudou para o sul, mais precisamente Houston, Texas, que foi onde ele cresceu. Sobre sua infância, ele disse: "Tive que lidar com as mesmas lutas que qualquer outra criança de uma família de baixa renda enquanto crescia teve. A violência doméstica e minha mãe trabalhando em 2 empregos para me manter eram alguns dos tipos de coisas com as quais eu estava lidando. Costumava haver muita tensão entre o lado norte e sul de Houston em determinada época, mas isso foi uma perturbação que passou." Enquanto crescia, Chamillionaire se apaixonou pelo rap desde cedo, embora o rap não fosse muito ouvido em sua casa. Ele nem imaginava que seria capaz de ganhar a vida e até mesmo ganhar muito dinheiro fazendo isso. Chamillionaire evoluiu ao lado de outra lenda de Houston, Texas, Paul Wall. Ambos tiveram um início de carreira fortemente conectados. Antes do rap, eles sempre tentavam se virar, trabalhando como segurança de boate, distribuíam panfletos e entre outras coisas para descolarem uma grana limpa. No rap, eles começaram fazendo alguns trabalhos com o Master P na No Limit Records e mais pra frente se conectaram com Michael Watts, entrando então para sua gravadora Swisha House. Entrar para Swisha House foi algo que serviu como um grande processo de aprendizagem para o Chamillionaire, que soube como ganhar dinheiro ao sair da gravadora, fazendo seu próprio negócio sem depender de ninguém. No início, quando Chamillionaire e Paul Wall estavam na Swisha House, eles estavam fazendo de tudo, menos rap. Embora ambos rimassem na época, eles achavam que não era possível participarem de alguma mixtape da Swisha House, que era muito popular na época. Era definitivamente um grande negócio terem seus nomes vinculados a uma dessas mixtapes, sendo uma grande vitrine para ambos na época. Paul Wall e Chamillionaire estavam num grupo chamado The Sleepwalkers, que logo após mudou de nome para Color Changing Clique. Além deles, também faziam parte do grupo Lil Hawk, 50-50 Twin, Razak, que é o irmão mais novo do Chamillionaire, e Young Roll. Não se sabe muito sobre o grupo, além de que eles costumavam abrir os shows dos membros do Swisha House antes de Chamillionaire e Paul Wall entrarem para a gravadora. Mas em 99, após Michael Watts ouvir uma fita demo deles, Michael Watts gravou alguns sons para eles e então começou a pôr Chamillionaire e o Paul Wall nas suas mixtapes. Michael Watts é cofundador da Swisha House, que é uma lendária gravadora independente do Texas. Chamillionaire e Paul Wall haviam feito a demo, como eu disse anteriormente, e com ela eles ganharam muita força. Mas quando eles fizeram essa demo, a Swisha House ainda não era um selo oficial. E sobre isso, Chamillionaire disse: "Quando eu estava na Swisha House, não era uma gravadora de verdade na época. Era como um bando de rappers cuspindo rimas em mixtapes malucas. Nunca vi nenhum contrato. Nunca assinamos contrato. Por isso fomos capazes de começar nosso próprio negócio quando a agitação das ruas estava quente o suficiente. Cansei de ver todo o dinheiro sendo ganho e não poder lucrar financeiramente com isso. Disseram-me que eu teria que pagar dívidas quando perguntei sobre ser pago por um show em que estava me apresentando. Eu fiz centenas de versos em mixtapes e muitos shows e não estava ganhando dinheiro com isso. Então eu saí e fiz minhas próprias coisas. Ninguém me impõe um teto salarial ou me diz quando eu receberei o pagamento. Estou grato pela experiência porque aprendi com ela, mas o que passei também é a razão pela qual me separei de tudo o que estava acontecendo lá. Eu respeito o que aquela gravadora fez para me levar onde estou, mas não sou um trabalhador explorado ou um escravo. E pelo rap é como a minha família come." Já que ele nem Paul Wall nunca haviam assinado um contrato, eles acabaram abandonando o barco, entrando então para um selo chamado Paid in Full Entertainment, administrado pelo rapper e produtor Mad Hatter. Outro motivo pelo qual eles saíram da Swisha House é que ambos sentiam-se como jogadores reservas, por assim dizer. Então, em junho de 2002, Paul Wall e Chamillionaire lançaram o álbum Get Your Mind Correct. O álbum chegou ao número 67 na Billboard Top R&B Hip Hop Albums. Além disso,
Esse álbum foi indicado como o álbum do ano na revista The Source. Ele também vendeu mais de 100 mil cópias de forma independente. Powwow lançou seu álbum solo de estreia, Chic Magnetic, em fevereiro de 2004, pela Paid in Full Entertainment. No mesmo mês, Chamillionaire lançou King Koopa, The Mixtape Messiah, que é uma mixtape que contém nada menos que 60 músicas, divididas em 3 CDs. Esse projeto foi muito importante para o início da carreira do Chamillionaire, dando muita visibilidade para ele após sua saída da Swishahouse. Depois do álbum de estreia do Powwow, ele acabou voltando para a Swishahouse, mas agora as coisas tinham mudado na Swishahouse. A Swishahouse havia recém-contratado Mike Jones e Magnificent. No entanto, Chamillionaire não optou por voltar para a gravadora, e ao invés disso, ele criou sua própria gravadora, a Chamilitary Entertainment. Chamillionaire foi bem franco em relação a essa decisão e disse que queria ser o chefe e que não queria assinar com nenhuma gravadora, nem queria alguém lhe dizendo quanto de dinheiro que ele poderia ganhar. Ele também disse que Michael Watts ganhava todo o dinheiro e dizia para os seus artistas o quanto eles poderiam ganhar. Em uma entrevista para o Donny Houston, Powwow disse que quando ele e o Chamillionaire assinaram com a Paid Full Entertainment, eles assinaram um contrato para 5 álbuns, 2 álbuns colaborativos entre ele e o Chamillionaire, 2 álbuns solos de cada um e um álbum com Color Changing Click. Mas depois de entrar para a Paid in Full, Chamillionaire acabou conseguindo um acordo com a Universal Records. Antes da Universal, ele quase assinou contrato com a Sony. Ele estava na casa do CEO da Sony e foi quando ele disse que estava ganhando quase $10 mil por show. A parte mais louca é que o CEO subiu na mesa e começou a jogar dinheiro no chão e disse para o Chamillionaire fazer um show para ele. E disse para o Chamillionaire que se ele quisesse ganhar certificados de platina, teria que vir para as grandes ligas. Ele não estava gostando do jeito que o Chamillionaire estava falando, como se não precisasse de um grande selo. Chamillionaire também disse: "Estamos fazendo nossas coisas nas ruas do sul agora. Razak e 50-50 Twin são meus artistas, e OG Ron C é o DJ oficial da gravadora. OG Ron C era um ex-co-CEO da Swishahouse, mas agora ele está trabalhando comigo. Tem algumas pessoas novas que estamos pensando em trazer para a equipe, mas só o tempo dirá. O futuro depende do sucesso do meu projeto." O projeto do qual ele se referia era o seu álbum de estreia, mas antes dele temos o lançamento de Controversy Cells, em colaboração com Powwow, em janeiro de 2005, que foi logo após eles terem saído da Paid in Full. Na verdade, Controversy Cells seria o título do álbum de estreia do Chamillionaire, mas se tornou esse álbum colaborativo por questões da gravadora. Chamillionaire não estava muito entusiasmado com o lançamento desse álbum colaborativo, por ele ser um material antigo e ele estaria então tentando enganar o público, como se fosse um material totalmente novo. Após o lançamento de Controversy Cells, Chamillionaire lançaria o projeto The Arm, com Color Changing Click. Ele também lançaria 2 mixtapes nesse mesmo ano, The Truth, juntamente com DJ Who Kid, e Man on Fire. Uma coisa a se dizer é que antes do seu álbum de estreia, Chamillionaire já estava aparecendo bastante. No vídeo promocional do seu álbum de estreia, The Sound of Revenge, ele disse que naquela época ele já havia vendido mais de 150 mil cópias de seus projetos de forma independente, e seu site teve até então mais de 3,5 milhões de acessos antes dele assinar contrato com uma grande gravadora. Muitos rappers do Texas naquela época já tinham muito dinheiro e notoriedade devido às vendas das suas mixtapes de forma independente. Mas assinando com uma grande gravadora daria a ele a oportunidade de ser reconhecido nacionalmente e até internacionalmente, e foi exatamente isso que aconteceu com ele. Chamillionaire falou sobre isso numa entrevista, dizendo que não queria assinar com uma grande gravadora, a menos que o contrato fosse totalmente coerente, por ele já ter sucesso no meio underground. Um dos grandes fatores pelos quais Chamillionaire ter assinado com uma grande gravadora foi porque The Beat Bullies, que produziu 6 faixas do seu álbum de estreia, ligou para ele dizendo que iria colocar seu nome numa lista VIP de uma festa do Nelly, que foi em Nova York. Chamillionaire não tinha a real intenção de ir nessa festa,
mas o seu empresário convenceu ele dizendo que um dos chefes da Universal Records estariam lá e que viu o nome do Chamillionaire na lista e que esperava vê-lo na festa. Chamillionaire comprou então a passagem para ir para Nova York, mas chegando lá, a festa já estava no final. Chamillionaire reservou então um quarto de hotel e pela manhã viu que tinha recebido diversas ligações com o código de área de Nova York. Os próximos acontecimentos foram que ele estava indo de reunião em reunião com diversas gravadoras. Todas as reuniões ocorreram bem, exceto uma. Todas as reuniões ocorreram bem para mim, exceto uma, em que os executivos ficaram presos a um conceito do tipo American Idol. Eu não gostei da ideia e do que eles estavam fazendo, onde você tem que fazer rap e dançar para eles. Eles me rejeitaram, mas eu estou feliz porque consegui o acordo que as pessoas estavam me dizendo que eu não conseguiria. Isso encerra a primeira parte do vídeo, onde vimos seu início de carreira até o ponto em que ele assinou com uma grande gravadora. Vamos então para a parte 2. Agora, com uma grande gravadora apoiando, era hora da música do Chamillionaire ser ouvida mundialmente. Uma curiosidade sobre o nome artístico Chamillionaire é que esse nome não tem nada a ver com camaleão milionário e tem um significado muito mais profundo, segundo o próprio Chamillionaire. O antigo nome de rap dele era Chameleon, quando criança, e ele costumava desenhar um super-herói negro com a logotipo que posteriormente Chamillionaire usou oficialmente. Na época em que Chamillionaire e Paul Wall andavam juntos direto, Paul Wall era muito bom em se relacionar com as pessoas, sendo um cara totalmente social, enquanto o Chamillionaire era mais na dele, mais antissocial, sendo o Paul Wall o cara mais social, e Chamillionaire disse que ao invés disso, ele era quem tinha a informação, e por isso a junção dos dois deu tão certo. A capacidade de construir relacionamentos do Paul Wall, somado com o conhecimento do Chamillionaire. Quando o Paul Wall começou a andar mais sem Chamillionaire ficou puto, porque agora ele teria que desenvolver seu lado social. Chamillionaire acrescentou as letras A, I, R, E ao final do seu nome de rap na época, Chameleon, o que significa About Information in Relationships, traduzindo para o português, sobre informações em relacionamentos, já que ele teve que desenvolver seu lado social, juntando isso com todo o seu conhecimento. Então, Chamillionaire significa se misturar no ambiente através do seu conhecimento e socialização, conseguindo obter aquilo que deseja através disso. Em setembro de 2005 foi lançado o primeiro single do seu álbum The Sound of Revenge, intitulado Turn It Up, com participação de outra lenda do sul, Lil Flip. Essa música atingiu a posição 41 na Billboard Hot 100. Essa música ajudou muito o álbum a ganhar certificado de ouro em dezembro daquele ano, 2 meses após o seu lançamento. O próximo single é a música de maior sucesso do Chamillionaire, que mudou toda a sua carreira, levando o álbum a ganhar certificado de platina em maio de 2006, levando também Chamillionaire a ser conhecido mundialmente e deixando sua marca na cultura popular. E essa música se chama Riding, que estreou na posição 88 da Billboard Hot 100. Passadas 8 semanas, ela passou para a posição número 12 e na sequência passou para a posição número 4, onde permaneceu por 2 semanas. Após isso, a música chegou em primeiro e permaneceu por 2 semanas nessa posição. Riding permaneceu no total de 31 semanas nas paradas. Ela também foi a música mais vendida como ringtone em 2006, com 3,2 milhões de aquisições. Na 49ª edição do Grammy Awards, ela ganhou como melhor performance de rap, de dupla ou grupo, e recebeu uma indicação de melhor música de rap. Até os dias de hoje, Riding é 4 vezes platina. Riding foi inspirada no clássico álbum do UGK, Riding Dirty, de 96. A Universal queria trazer Scott Storch para a produção dessa faixa, porque na época eles acreditavam que tudo que ele tocasse era ouro. Produzir uma música com Scott Storch na época era muito caro, em comparação com a dupla Play and Skills, que acabou produzindo a faixa e tendo grande êxito.
Camilionaire quis trazer a participação do Crazy Bonnie pelo fato de ter crescido ouvindo sua música. Apesar de Riding ter se tornado um mega hit, a gravadora não gostou da música inicialmente, nem ao menos ela queria lançar como single. Camilionaire também acrescentou dizendo que na época lançar um single custava muito dinheiro para ser feito. Meu primeiro single me custou cerca de $150 mil pela batida, e eles queriam que eu gastasse 250 mil em uma batida do Timbaland, e eu não faria isso. Então eles foram forçados a lançar a música que eu queria, que era Riding. Isso não custou muito para fazer, então foi pro mundo. Lembro-me de estar na Jamaica e todas as crianças cantando a música. Estava em todos os lugares que eu ia porque todo mundo tinha esse relacionamento com a polícia e eu pensava, ok, temos algo aqui. The Sound of Revenge foi lançado em novembro de 2005. O álbum atingiu a posição número 10 na Billboard 200, vendendo 130 mil cópias em sua primeira semana. Hoje, o álbum é platina. 2006 seria um grande ano para o Camilionaire, pois Riding estourou realmente em 2006. Camilionaire acabaria participando de alguns sons importantes, como That Girl, do Frank J, que também conta com a participação do Mannie Fresh, que também a produziu. Essa música apareceu no número 43 da Billboard Hot 100. Camilionaire também apareceu na música Get Up, da Ciara. Essa música alcançou o número 7 na Billboard Hot 100. No ano de 2006, Camilionaire não lançou nenhum álbum, mas ele lançou 2 mixtapes, Camilitary Therapy, e também lançou a sequência da sua série de mixtapes, Mixtape Messiah 2. Camilionaire também participou da faixa King Kong, do Gibbs, que alcançou o número 54 na Billboard Hot 100. Chegamos então em 2007 e o Camilionaire estava se preparando para lançar seu segundo álbum. Mas primeiro ele participaria da faixa Doughboy Fresh, do 3-6 Mafia. Esse som alcançou a posição 54 na Billboard Hot 100. Meses depois, em julho de 2007, Camilionaire lançaria a terceira parte da sua série de mixtapes, Mixtape Messiah 3. No mês em que Mixtape Messiah 3 foi lançada, Camilionaire lançou o primeiro single do seu próximo álbum, e esse single seria Hip Hop Police, com participação do Slick Rick. Sobre o single, Camilionaire disse: "É realmente uma música conceitual. A maioria das músicas agora são pra dançar ou pra boate. É tanto disso que eu preciso ir numa direção diferente. Acho que foi por isso que decidi vir com Hip Hop Police." Slick Rick sempre foi um daqueles caras muito bons em contar histórias. É isso que estamos fazendo, contar uma história sobre um assassinato. A metáfora significa que, hoje em dia, apenas amar o hip hop e ser um rapper e amar a música em si é o mesmo que cometer um assassinato, com toda a polêmica em torno do rap. É disso que se trata essa música. Mas, infelizmente, Hip Hop Police não chegou a entrar nas paradas da Billboard Hot 100. Pro seu álbum de estreia, o material que acabou no álbum foi o único que ele gravou, sendo 16 faixas. Já no segundo, ele disse que gravou material que daria para 2 álbuns, sendo assim, ele tinha mais opções de escolha das faixas que colocaria no álbum. Hip Hop Police foi o único single antes do lançamento do álbum. Os outros 2 singles, The Bill Collector com Crazy Bonnie e Industry Group, falharam nas paradas da Billboard. The Ultimate Victory foi lançado então em setembro de 2007, chegando ao número 8 na Billboard 200, vendendo 79 mil cópias em sua primeira semana. Uma coisa a se mencionar é que Camilionaire não usa nenhum palavrão nesse álbum, algo que é bem atípico, ainda mais se falando em Dirty South. Esse foi o segundo e último álbum lançado do Camilionaire. Ele tinha planos para um terceiro álbum enquanto ainda estava na Universal Records, que deveria se chamar Venom. O primeiro single seria Good Morning, que foi lançado em outubro de 2009. A música chegou à posição 40 na Billboard Hot 100, mas como vemos, o álbum acabou sendo descartado. Em relação a isso, Camilionaire disse: "Meu álbum seria lançado no 4º trimestre desse ano, e no que se diz respeito a Venom, eu decidi descartá-lo. Eu sei que havia rumores e teorias da conspiração e talvez fosse algo da Universal Records, e eles não gostaram, mas isso não é verdade.
O fato é que eles ficaram até surpresos quando eu fiz um anúncio e disseram: "Por que você está contando isso às pessoas?" Mas eu apenas deixei claro que não iria lançar Venom, porque já tinha decidido que iria lançar um trabalho no qual me sinto confiante, quero lançar do meu jeito. À medida que comecei a montar o projeto, as pessoas começaram a chegar e a ficar mais entusiasmadas porque está se aproximando o momento de todos nós unirmos como uma grande gravadora e eles começaram a fazer pequenos ajustes nele. Então estou bem com isso e você tem que lidar com isso porque, no final das contas, sua gravadora é seu chefe, mas então eles começaram a ajustar um pouco demais e isso começou a mudar o conceito. Eu estava tipo, não cara, do ponto de vista criativo eu tenho que dizer não. Camilionaire falou sobre a Universal querer que ele seguisse uma linha mais pop, o que obviamente Camilionaire não estava de acordo. No final das contas, Camilionaire em 2011 saiu da Universal, pelo fato da gravadora querer tornar ele algo que ele não se sentia confortável em ser e muito menos fazer. Algo a se falar também em relação à Universal e às gravadoras em geral é que o Camilionaire declarou sua crença de que a indústria foi projetada para enganar os artistas e viu isso com a sua própria experiência pessoal. Depois de aprender sobre a importância das auditorias com Nelly, que deu algumas dicas para ele sobre isso, ele contratou o auditor do Jay-Z, que disse para ele que não cobraria nada antecipadamente e que ao invés disso ficaria com uma porcentagem. Camilionaire afirmou que esse auditor encontrou mais de $600 mil que a Universal escondeu dele. Agora, fora da gravadora, Camilionaire decidiu seguir o caminho independente. Sua estratégia era ganhar a confiança dos seus ouvintes, dando conteúdos diretamente para os fãs e aplicando suas maneiras de ganhar dinheiro. E foi a partir daí que o Camilionaire migrou realmente de ser um astro do rap para se tornar um milionário da tecnologia. Camilionaire mudou seu foco da indústria musical para a indústria da tecnologia, porque ele viu que, entre aspas, muitas empresas tecnológicas estavam canibalizando a indústria da música. Para um rapper entrar para o mundo da tecnologia pode parecer um pouco intimidante, mas ao aprender mais sobre isso, Camilionaire descobriu que havia algo especial acontecendo. Ele começou como conselheiro de uma companhia. Camilionaire se tornou tão importante para a companhia que eles resolveram dar as ações consultivas para ele. Ações consultivas é uma forma de remuneração patrimonial não monetária, dada a consultores em troca do seu tempo e experiência, insights estratégicos e consultoria de rede. Essas ações são um tipo de propriedade acionária que não vem com uma votação ou participação nos lucros. Essa empresa seria então comprada pelo Google e, consequentemente, Camilionaire ganhou muito dinheiro. Isso realmente mudou toda a sua visão de mundo, porque ele estava começando a pensar em todas as superficialidades que os rappers gastavam dinheiro, comprando correntes, jogando dinheiro fora em casas de striptease e simplesmente desperdiçando dinheiro. E isso fez ele entrar mais a fundo ainda no mundo da tecnologia. Uma das primeiras coisas que o Camilionaire investiu foi na Maker Studios. Essa empresa foi criada em 2009 e Camilionaire se tornou um dos primeiros investidores dela. Em 2014, a Disney adquiriu essa rede multicanal do YouTube por $700 milhões, de acordo com a Forbes. O investimento de $1,5 milhões do Camilionaire o rendeu um retorno gigantesco de mais de $200 milhões, de acordo com o Black Wall Street Times. Outra empresa na qual Camilionaire investiria seria na Cruise. Essa é uma empresa de automóveis autônomos, com sede em São Francisco, Califórnia, que foi fundada em 2013. E em 2016, a General Motors adquiriria a empresa por mais de $1 bilhão, de acordo com a Forbes. Outra empresa da qual ele se tornou investidor foi a Lyft, antes da empresa abrir capital. A empresa tem um valor líquido de $4 bilhões. Ring é outra empresa que o Camilionaire se tornou investidor no início da criação dela. E em 2018 a empresa foi vendida para a Amazon por mais de $1 bilhão. E em 2015, Camilionaire foi nomeado o empreendedor residente da Upfront Ventures. Essa é uma empresa de capital de risco que foca em empresas de tecnologia em um estágio inicial.
Em 2009, Camilionaire conheceria Mark Suster, que é sócio-gerente da Upfront. Os dois se conheceram numa conferência de tecnologia em Los Angeles. Mark viu Camilionaire no palco do evento, falando sobre como ele usou as mídias sociais para envolver o público. Isso foi em 2009, e o entendimento do Camilionaire sobre isso na época ia muito além do que o Mark já tinha ouvido alguém falar sobre. Em 2018, Camilionaire seria cofundador da empresa Convoz. Esse é um serviço de rede social online que se concentra na criação de conversas públicas colaborativas por meio de vídeo. Isso é o que o Mark Suster tinha a dizer sobre Camilionaire e o aplicativo. Então, é claro, quando o Cam quis construir sua própria startup, fui o primeiro da fila a pedir para financiá-lo. Ao criar o Convoz, observei Cam literalmente dissecar cada interação na tela, navegação UX, interação social, etc. Ele incorporou a típica jornada de fundador que você esperaria de qualquer garoto que estudou em Stanford ou Harvard. Eu o colocaria no topo da lista de fundadores de startups que têm um profundo conhecimento dos usuários que atendem, do que há de único em seu aplicativo e de como construir um produto em escala. Por fim, Camilionaire é uma lenda viva que muitos nem imaginam o grande papel dele no mundo. Antes de assinar um grande contrato, ele já fazia seu próprio dinheiro. Muitos acham que ele é um cara de sucesso só com writing, mas vimos que o sucesso dele vai muito além disso. Ele é um cara perspicaz e consistente, deixando sua marca na música e após isso na indústria tecnológica. Em 2017, até surgiu um tweet em que uma pessoa perguntava como que o Camilionaire estava sentado na primeira fileira das finais da NBA, porque até então as pessoas pensavam que ele estava falido por ter se afastado do rap, mas mal sabiam elas que ele estava investindo em empresas que foram vendidas por milhões e até bilhões de dólares, mostrando que quem come quieto come melhor. Finalizamos então essa jornada pela história inspiradora do Camilionaire e é isso. Ei, yo!